Faremos agora umas observações finais acerca da discussão sobre avaliação, né? Lembrando que ainda teremos mais um módulo em que daremos continuidade a esse debate que é muito importante, principalmente no momento em que passamos de uma escola seriada para uma escola organizada em ciclos, né? Um primeiro aspecto que eu gostaria de enfatizar é que a avaliação na sua função formativa, né, Eri, ela se aplica a 3 níveis. Sim. As aprendizagens, tão enfatizadas aqui neste módulo, e também a avaliação institucional, em que a escola empreende esforços para se avaliar, para ser avaliada por ela mesma, e também ao nível das avaliações externas, que nos fornecem dados que precisam ser transformados em informações. Perfeito. E essas informações serão discutidas pelo corpo docente, pela gestão também, e pode guiar, inclusive, operar mudanças no trabalho pedagógico, numa discussão que visa, de novo, repetindo, promover aprendizagens. Lembrando que a escola não pode reproduzir o que a mídia faz, que é ficar presa aos rankings quando compara uma escola a outra. A comparação que deve ser feita quando a gente faz usos formativos dos dados das avaliações externas é uma discussão em que a escola compara ela com ela mesma. Exatamente. E o que o professor André traz para a gente é extremamente importante. O nível formativo da avaliação, né, André, ele é ético. Sendo ético, eu não exponho o estudante, eu não exponho o professor, a direção e a escola também não merecem ser expostas. O princípio da avaliação formativa é aquele princípio de garantir as aprendizagens de todos. Por isso que escola boa não é escola que todo ano os bons alunos são sempre os mesmos. Não está havendo uma distribuição do saber, né? E nesse sentido, é fundamental uma estratégia da avaliação formativa, que é o uso do feedback. E o feedback, ele é aquele retorno que eu dou para o aluno, que eu dou também para o professor, que eu dou também para a escola, no sentido dela perceber. Os critérios eram esses. Nós caminhamos até aqui. Olha, você está nesse ponto. Como é que você se localiza agora? O que você aprendeu? O que você ainda não aprendeu? O que a gente pode fazer para que você aprenda mais? Então esse retorno, ele não precisa ser marcado um dia na sala de aula. É aquela conversa que eu chamo no canto da minha mesa, enquanto os outros estão fazendo a atividade. É aquele bate-papo que às vezes eu pego o menino fora do horário daquela aula para ele não se sentir exposto. A avaliação formativa é um princípio que faz com que as nossas condutas sejam também inclusivas e focadas na aprendizagem. A gente precisa conviver ainda com a nota. E alguns dizem, se tem nota, então vamos tirar a nota que fica formativo. Não, a nota é fruto da avaliação somativa. A rede precisa conviver com ela, né, André? Porque os anos finais do ensino médio ainda usam nota. O problema não é ter nota. O problema é como chegamos a essa nota. Foi com critérios bem definidos? Usou-se feedback? O estudante participou do processo avaliativo? Então o rumo está sendo formativo. Não é comportamento, não é assiduidade, não é nota de participação. Isso não faz o movimento formativo. O movimento formativo é a centralidade na aprendizagem. E por isso que a prova às vezes ganha muito espaço, porque culturalmente a gente entendeu que avaliar é aplicar a prova. Mas o que você pensa disso, André? A prova é só um dos instrumentos, entre tantos que nós temos disponíveis, né? Vários são os instrumentos, vários são os procedimentos, já falamos disso. E a prova pode ser um instrumento interessante para avaliar determinadas habilidades, determinadas competências que talvez eu não consiga avaliar por meio de um seminário ou de uma pesquisa. Mas o entendimento que a gente tem de ter é que a prova é um dos instrumentos apenas, e ela também pode ser usada numa perspectiva formativa, desde que o feedback, como o professor Eri disse, seja um feedback dado para os alunos, encorajador. O retorno não pode ser simplesmente a nota, não pode ser apenas um X ou um símbolo de certo ou de errado, porque isso não significa nada para o aluno, porque o que levou aquele X ou aquele certo, esse critério, pode existir apenas na cabeça do professor. E reiterando, na perspectiva formativa, os critérios devem ser negociados com os estudantes. Por isso eu repito, a função formativa democratiza a avaliação na escola. Sobre a nota, o Eri fez uma observação importante sobre os bons alunos. Geralmente, bons alunos são alunos que tiram notas boas, né? Isso. Só que a nota é um dado subjetivo, porque também, como o Eri disse, não se sabe o que a nota representa em termos de aprendizagem. Por quê?
Porque não há uma combinação, não há uma negociação de intervalos, de expectativas do que se determinou para que a nota seja o que ela foi no fim de um bimestre ou no fim de um período. Um exemplo de que essa nota, muitas vezes, mesmo que extraída da prova, né, André, ela mostra sua fragilidade, é quando a gente começa um novo ano letivo. Você começa a fazer aquela sondagem, aquela diagnóstico com os meninos sobre os conteúdos, as aprendizagens, e mesmo os ditos bons alunos não se recordam. Então, o que a gente tem entendido? É que muitas vezes nem a aprovação está garantindo a aprendizagem. Eles memorizaram para uma prova, porque a avaliação é um jogo. E quando eu entendo a regra do jogo, eu me submeto a ele para eu então não me dar mal. E é óbvio, o ser humano é um ser político, ele quer o tempo inteiro ganhar, ele não quer perder. Mas o nosso sentido é, em que medida fazer da avaliação um jogo que na verdade vai maquiar o resultado pode de fato ser útil. Quando hoje o nosso questionamento não é só o aluno que reprova, né, André? A gente está preocupado que nem o que está sendo aprovado está demonstrando ter adquirido as aprendizagens necessárias. Só uma observação final ainda sobre a nota. Percebam como a nota é um elemento que está a serviço, às vezes, a uma extrema subjetividade na escola. Muda o professor, a nota muda, por quê? Porque os critérios, mais uma vez, que existem, sempre existem, na cabeça do professor, esses critérios mudaram quando o professor mudou de uma série para outra, ou de um bimestre para o outro. Então, o aluno que vinha com um professor com notas boas, na mudança do professor ele passa a ter notas ruins, por quê? Porque os critérios estavam na cabeça daquele que foi embora e agora estão na cabeça do que chegou. E não estão na cabeça do principal interessado nesse debate, que é o estudante. Essa observação que a gente quer que vocês façam nas escolas. A nota é o menos importante nisso tudo. Eu sou de um tempo, Eri, também, em que no lugar da nota, o sistema público tinha menções, tinha conceitos. ISS, exatamente. MI. E cairíamos na mesma questão. O que o MI representa, o que o SS representa, né? Isso. Então essa questão de checar, de negociar e de o aluno saber o que a nota representa em termos de aprendizagem, isso é essencial nessa escola que vai ser organizada em ciclos a partir de agora.